Olá, alunos do 8º ano. Eu sou a professora Júlia de Matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 16. Então hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a radiciação, aquela operação matemática onde a gente usa a raiz quadrada, certo? O objetivo então da nossa aula de hoje vai ser relembrar o conceito de radiciação, compreender a generalização da radiciação para números inteiros, identificar e aplicar etapas para encontrar a resposta da raiz de um número real. Então, os materiais para a aula de hoje vai ser a mesma coisa de sempre, seu caderno, caneta, lápis e borracha. Não esqueçam de fazer as anotações no caderno, é sempre muito importante para o momento que vocês forem estudar, certo? E os exercícios não precisa nem falar, né? Importantíssimos demais dentro da matemática. É nesse momento do exercício que vocês vão entender o conteúdo ou vão surgir as dúvidas e vocês vão precisar aí retomar o conceito que vocês estão estudando, certo? Então, utilizem os materiais de vocês para fazer essas coisas bem certinho para vocês conseguirem aprender aí o conteúdo que a gente vai estudar na aula de hoje, tá bom? Então, vamos retomar aqui na radiciação. A gente aprendeu a radiciação lá no 6º ano, certo? Foi a primeira vez que vocês têm contato aí com a radiciação. Então, antes de a gente começar, vamos relembrar quais são os termos, né? Qual é a nomenclatura aí da raiz quadrada, no caso, ou de uma raiz que a gente está estudando. Então, o símbolo ali de raiz, a gente chama ele de radical, ok? O númerozinho, aquele númerozinho pequenininho que vai lá no canto do radical, se chama índice, certo? E a gente sabe que o índice 2, ele não é escrito, né? Quando você só escreve raiz sem escrever nenhum número no índice, a gente sabe que a gente está falando de uma raiz quadrada, ou seja, uma raiz com índice 2, beleza? O número que vai dentro da raiz se chama radicando e a resposta de uma raiz se chama raiz, ok? Então, como que a gente estudou? A gente já estudou, né, sobre a raiz quadrada, é a primeira que a gente estuda. Então, a raiz quadrada de um número racional não negativo é um número não negativo b que, quando elevado ao quadrado, resulta em a. Ou seja, a definição de raiz quadrada nos diz que um número, né, para eu ter a raiz desse número, eu tenho que encontrar um outro número que ao quadrado vai ser igual ao número que está dentro da raiz. Um pouquinho confuso, né? Então vamos ver aqui um exemplo para vocês terem uma ideia. A prof está escrevendo 2 aqui só para vocês, né, visualizarem que a gente está falando da raiz quadrada, mas esse 2 não precisa ser escrito, tá? Eu posso colocar só o símbolo de raiz sem escrever nenhum númerozinho aqui que a gente vai estar também falando da raiz quadrada. Agora que eu tenho raiz quadrada de 16, a resposta dessa raiz é 4. Por quê? Porque eu sei que 4 elevado ao quadrado vai ser 16, ou seja, 4 vezes 4 é 16. É isso que você quer encontrar quando você quer encontrar a raiz quadrada de um número, ok? Um outro exemplo aqui, a gente tem raiz de 9 sobre 25. É 3 quintos. Por quê? Porque eu sei que 3 quintos elevado ao quadrado vai me dar 9 sobre 25, ok? A raiz quadrada, gente, ela é a operação inversa da potenciação. Então, a potenciação é como se eu estivesse fazendo a verificação da minha resposta para ver se essa resposta está correta. Tranquilo? Raiz cúbica. A raiz cúbica de um número racional, então, vai ser o número b, que quando elevado ao cubo, resulta em a. Ou seja, é a mesma coisa do que a raiz quadrada, só que agora com o expoente ao cubo, o expoente 3. E no caso da minha raiz, eu tenho sim que escrever o meu índice 3 ali. O 3zinho pequenininho tem que aparecer ali, tá certo? Alguns exemplos, então, para a gente lembrar. Raiz cúbica de 27 vai ser 3, porque 3 ao cubo é 27. Raiz cúbica de menos 8 vai ser igual a menos 2, porque menos 2 ao cubo é igual a menos 8. Uma coisa importante de raízes, né, que a gente já estudou, é que a raiz, quando tem uma raiz, um radicando negativo, ela só existe quando o meu índice for ímpar, ok? A gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente, mas só para já deixar a sementinha na cabeça de vocês, só existe raiz negativa, ou seja, radicando negativo, se a nossa raiz, se o nosso índice for ímpar, tranquilo? Então, como que a gente faz para resolver uma raiz? É só eu ficar tentando adivinhar qual o número que está ali? Existem alguns métodos aí que a gente vai estudar hoje, tá certo? Então, para resolver uma raiz, a gente tem 3 métodos principais. A gente tem os quadrados perfeitos, a gente pode usar decomposição em fatores primos ou por aproximação,
certo? A gente vai estudar os 3 jeitos de resolver e depois que a gente estudar os 3 jeitos, você escolhe qual deles você prefere para fazer nos exercícios. Só não esqueçam, tem alguns deles que não servem para resolver qualquer raiz quadrada, né? Você vai ter que escolher aí dependendo da raiz que você tem, ok? Vamos iniciar então trabalhando com os quadrados perfeitos. Então, quadrados perfeitos já vem da ideia de ao quadrado. Então, quadrados perfeitos só servem para raiz quadrada, ok? Quadrados perfeitos são aqueles que você meio que já vai decorando ao longo da sua vida na escola, né? De tanto você utilizar essas raízes, porque o que acontece? A resposta de uma raiz quadrada vai ser sempre a mesma. Então, de tanto você utilizar essa raiz, você já vai meio que decorando. Então, a gente tem aqui que os nossos principais quadrados perfeitos são esses daqui. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 e 100. Então, esses são os nossos principais quadrados perfeitos, não é mesmo? São os números do quê? São os números que têm a raiz quadrada exata. Quais raízes quadradas são essas? Então, raiz de 1 vai ser 1, raiz de 4, que é o nosso outro quadrado perfeito, vai ser 2, raiz de 9, que vai ser o nosso outro quadrado perfeito, vai ser 3, raiz de 16, 4, raiz de 25, 5, raiz de 36, 6, raiz de 49, 7, raiz de 64, 8, raiz de 81, 9 e raiz de 100, 10. A gente também tem raiz de 121, que é 11, raiz de 144, que é 12, raiz de 169, que é 13. Então, percebam que os quadrados perfeitos, eles vão continuando. Como que eu encontro um quadrado perfeito? Basicamente, é você pegar qualquer um dos números e multiplicar por ele mesmo, ou seja, você vai encontrar o seu quadrado. A partir do momento que você encontrou o seu quadrado, você tem o quadrado perfeito desse número, certo? Então, a raiz, quando for uma raiz dessas daqui, que é uma raiz exata, que é uma raiz que você já decorou bastante tempo e você já usa bastante vezes, você já fica decor na cabeça. Então, os quadrados perfeitos são esses, tá bom, gente? São aquelas raízes que você já vai decorando, tá bom? São raízes exatas também, raízes quadradas exatas. Agora, o outro método de encontrar uma raiz quadrada, a gente chama de decomposição em fatores primos. Vocês já trabalharam com isso, lá quando a gente fala sobre números racionais, quando a gente faz operações com frações, a gente encontra o MMC, o mínimo múltiplo comum, não é verdade? Para encontrar o mínimo múltiplo comum, a gente utiliza a técnica de fatoração, que é o que a gente vai fazer aqui de novo, decompor em fatores primos, certo? Então, por exemplo, aqui, quando eu for encontrar a raiz cúbica de 27, como que eu posso encontrar essa raiz? Eu posso fatorar o meu 27, certo? Então, fatorando o meu 27, eu vou ter isso daqui. 27, e aí eu vou usar os números primos. No caso aqui, eu começo pelo 3. Vou fazer 27 divididos por 3, que me dá 9. 9 divididos por 3 me dá 3. 3 divididos por 3 me dá 1. Eu sei, então, que 27 é igual a 3 ao cubo. Portanto, eu tenho ali que raiz cúbica de 27, eu posso dizer que é raiz cúbica de 3 ao cubo. A gente vai ver na próxima aula as propriedades da radiciação, né? Por que a gente pode fazer isso? Mas a gente meio que diz que pode cancelar aqui. Se eu tenho uma raiz com o expoente igual, aqui no caso, a minha raiz é cúbica e o meu expoente é o cubo, o 3 também. Eu posso como se eu cancelasse os dois e a minha resposta então fica somente o 3, certo? A gente tem mais 2 exemplos aqui, como na TV tá bem pequenininho, a prof vai fazer com vocês aqui no quadro, tá bom? Então vamos lá. 144 eu quero fatorar. Então como que eu vou fatorar esse 144? Primeiro, preciso utilizar números primos. Quais são os números primos, gente? Números primos são aqueles números que só podem ser divididos por ele mesmo e por 1, certo? Então, os principais primos, o que a gente mais usa, são 2, 3, 5, 7 e 11, certo? Então, esses são os principais números primos. Como que a gente vai fazer, então? Eu vou olhar aqui o meu 144, que é o número que eu quero fatorar, correto? 144. Eu vou começar sempre pelo primeiro número primo, que no caso aqui é o 2. Eu vou olhar, esse 144 é divisível por 2? Sim, ele é divisível por 2, ele é um número par. Então, todo número par vai ser sempre divisível por 2. Por isso que eu posso iniciar, então,
com o número 2. Então, vou fazer 144 divididos por 2, que me dá 72. 72 é um número par? Sim. Então, eu continuo dividindo por 2. 72 divididos por 2 me dá 36. 36 é um número par? Sim. Continuo, então, dividindo por 2, que vai dar 18. 18 é um número par? Sim. De novo, 18 divididos por 2 me dá 9. Agora, 9 não é mais um número par. Então, eu vou prosseguir para o próximo número primo, que é o 3. 9 é divisível por 3? Sim, é divisível por 3. Quando eu falo divisível, gente, divisões exatas, tá? 9 dividido por 3, 3. 3 divididos por 3, 1. E aí a gente finalizou aqui a nossa fatoração. Então, eu sei que eu tenho 2 ao quadrado aqui, 2 ao quadrado aqui e 3 ao quadrado. Sempre bom vocês já irem separando a sua decomposição com o expoente igual ao da raiz que vocês querem calcular. No caso aqui é raiz quadrada de 144. Então, eu posso dizer que o 144 é 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, certo? Vamos apagar aqui esta fatoração para trabalhar com a raiz agora. Então, eu tenho raiz de 144. Eu posso escrever esse 144 com o que eu encontrei lá. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, correto? Essa foi a minha fatoração. E aí, a gente vai ver na próxima aula, mas a gente sabe que eu posso simplificar aqui as minhas raízes. Então, é como se eu simplificasse aqui, esse 2 sai da raiz. Simplifiquei aqui, esse 2 sai da raiz. Simplifiquei aqui, este 3 sai da raiz. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Certo? Agora percebam. Se eu soubesse de quadrados perfeitos, eu saberia que 144 é um quadrado perfeito e que a sua raiz é o 12. Eu poderia resolver dos dois jeitos, as duas maneiras estão corretas, ok? Mas aí entra, eu tenho certeza que é 12 ou será que é 13? Eu posso fazer de duas maneiras. Ou eu fatoro para descobrir, ou eu posso simplesmente fazer 12 vezes 12 e descobrir se o meu pensamento estava certo. 12 vezes 12 vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 144. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Deixa uma casa. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Se eu somar tudo isso daqui, vai dar 144, que era exatamente o que eu estava procurando. Então, vocês têm duas maneiras de verificar se o quadrado perfeito que vocês acham que é o quadrado perfeito, se ele é mesmo, certo? Então, essa é uma maneira de fatorar, ok? A segunda ali, fatoração, é 125, raiz cúbica de 125. Então, vamos escrever aqui em cima, raiz cúbica de 125. Então, o que eu tenho que encontrar? Eu preciso fatorar o meu 125, correto? Vou fatorar o 125. Vou começar pelo 2? Não dá para eu começar pelo 2, né? 125 é um número ímpar. Não dá uma divisão exata por 2. Então, vamos para o próximo primo. O próximo primo é o 3. Para eu descobrir se um número é divisível por 3, a gente tem uma regrinha bem simples. Basta eu somar os algarismos desse número. Então, eu vou somar 1 mais 2, 3. 3 mais 5, 8. O 8 está na tabuada do 3? Não, a gente sabe que não. Então, se o 8 não é divisível por 3, eu posso dizer que 125 também não é divisível por 3. O próximo primo, então, é o 5. Para eu saber se o 125 é divisível por 5, é bem simples. Todos os divisores do 5 terminam em 0 ou em 5. 125 termina em 5, então eu posso sim dividir por 5. 125 divididos por 5 me dá 25. 25 divididos por 5 me dá 5. 5 divididos por 5 me dá 1. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa do que 5 ao cubo, certo? Raiz cúbica de 125, então eu posso escrever que é raiz cúbica de 5 ao cubo. E aí a gente volta para nossa facilidade. Eu posso cortar aqui, vai sobrar somente 5. Ou seja, raiz cúbica de 125 é igual a 5,
certo, gente? Bem facinho de fazer, tá bom? Precisa fazer o procedimento com calma, mas não é nada muito difícil, são continhas simples de multiplicação e divisão, tranquilo? Próximo método de encontrar, então, uma raiz quadrada, a gente chama de método de aproximação, certo? A gente também pode chamar de tentativa e erro, porque eu vou ter que ficar fazendo bastante conta nesse daqui. Então, pelo método da aproximação, a gente usa duas raízes que a gente conhece para aproximar o valor da raiz que a gente quer encontrar, certo? Então, vamos ver um exemplo aqui. Se eu quiser encontrar, então, o valor de raiz de 2, a gente vai usar a raiz anterior, que a gente conhece, e a posterior, que a gente conhece, que sejam mais próximas de 2. Então, vamos lá. Pensando nos nossos quadrados perfeitos, que são as raízes que a gente mais conhece, qual seria a raiz anterior mais próxima de 2? 1, né? Raiz de 1. Então, a raiz de 1 vai ser a raiz anterior à raiz de 2. Agora, qual é o próximo quadrado perfeito depois de raiz de 2? Raiz de 4 é um quadrado perfeito, né? Raiz de 3 não dá porque a gente também não conhece. Mas raiz de 4 é um quadrado perfeito também. Então, eu sei que raiz de 2 vai estar entre esses dois valores, certo? Agora, eu vou utilizar, então, a resposta das raízes que a gente conhece. Raiz de 1 é 1 e raiz de 4 é 2. Então, eu posso dizer que a resposta da raiz de 2 vai estar entre 1 e 2, ok? Como que eu vou calcular, então, para aproximar? Se eu sei que a resposta está entre 1 e 2, eu vou ter que ficar fazendo todas as continhas, ou seja, 1,1 ao quadrado, 1,2 ao quadrado, 1,3 ao quadrado, 1,4 ao quadrado, 1,5 ao quadrado. Opa, 1,5 passou de 2, certo? Foi mais do que 2. Então, eu tenho que parar por aí, porque eu queria descobrir qual valor que é o quadrado daria 2, certo? Eu sei que 1,4 chegou em 1,96 e 1,5 passou, foi para 2,25. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que a minha raiz de 2 está entre esses dois valores, certo? Eu vou dizer, então, que raiz de 2 está entre 1,4 e 1,5. Eu já encontrei aqui uma aproximação, certo? Eu digo que essa aproximação anterior aqui foi por falta, ou seja, não chegou ainda no 2, faltou alguma coisa. Eu digo que a minha aproximação 1,5 é por excesso, porque ela passou de 2, certo? Agora, é importantíssimo, eu tenho uma casa decimal nessa resposta aqui, certo? Então, eu digo que essa é uma aproximação por décimos, tá? Então, 1,4 é uma aproximação por décimos por falta. 1,5 é uma aproximação até os décimos por excesso, ok? Ah, professora, mas se eu quiser aproximar mais, o que eu tenho que fazer? Você vai ter que calcular de novo. 1,41, 1,42, 1,43, certo? Você vai multiplicando, fazendo os quadrados para encontrar a resposta. Então, no caso aqui, ó, percebam que o 1,42 já passou, já deu mais do que 2, tá vendo? 1,41 ficou menor do que 2. Agora, 1,42 passou. Então, eu posso dizer que a raiz de 2 vai estar entre 1,41 e 1,42. De novo, por falta e por excesso. E aí, no caso aqui, eu tenho a aproximação por centésimos, ou seja, eu estou trabalhando com duas casas decimais, ok? Então, 1,41, aproximação até os centésimos por falta, e 1,42, aproximação até os centésimos por excesso, ok? Quando você faz um exercício, ele geralmente escreve o que ele quer. Por exemplo, calcule o valor aproximado até os décimos por falta de raiz de 3, digamos. Ele vai te dizer o que ele quer, tá? Para você saber aonde que você deve, qual valor você deve escolher, tá bom? Agora, eu posso transformar esse decimal em uma fração, né? Para eu resolver a raiz de um número decimal. Eu posso transformar esse decimal em uma fração para daí fazer a radiciação. Como assim? O que fica mais fácil? Quando eu trabalho aqui, por exemplo, eu sei que raiz de 4 é 2, certo? Agora, se eu quiser descobrir raiz de 0,04, como que eu vou encontrar esse valor? Então, a gente já viu aqui, né, nas nossas aulas anteriores, como que eu transformo
um número decimal numa fração. Então, eu transformei o 0,04 em 4 sobre 100. E aí, eu tiro a raiz dessa fração, fica mais fácil, né? Raiz de 4 é 2, raiz de 100 é 10. Agora, eu transformo de volta. 2 divididos por 10, eu sei que é 0,2. Ok? Fica mais fácil, né? Raiz de 9 é 3, então eu sei que raiz de 0,09 eu posso escrever como uma fração. Essa fração vai ser 9 sobre 100. Raiz de 9 é 3, raiz de 100 é 10. E isso vai me dar, então, 0,3, ok? Então, sempre que vocês tiverem vocês tiverem um número decimal e vocês tiverem que tirar a raiz desse número, uma maneira de encontrar essa raiz é transformar esse número em uma fração para facilitar o seu cálculo, né? Fica mais fácil encontrar a raiz quadrada quando você trabalha com o número fracionário ali, tá bom? Nem sempre vai dar certo, mas é uma ferramenta, um modo de se calcular que simplifica para vocês, tá certo? Se não, o outro método seria ficar fazendo ali por tentativa e erro ou por aproximação, que nem a gente trabalhou, tá certo? Vocês podem sim trabalhar por aproximação quando fala sobre raízes quadradas aí de números com vírgula, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Foi um conteúdo um pouquinho mais denso, né? Sobre radiciação, relembrar, calcular, aprender os processos de cálculo, mas é bem tranquilo. Na próxima aula a gente vai estudar um pouquinho sobre as propriedades da radiciação, então eu vejo vocês na nossa próxima aula.